Estimativas de custo no Revit. Como estimar custos dentro do Revit. E como você sabe, o conhecimento não ocupa lugar, por isso mantenha-te ali até o fim do vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já aqui abaixo no canal. Dá uma olhadinha nas nossas playlists do Revit, pois que você pode achar aí novidades incríveis para desenvolver-se cada vez mais com esta super ferramenta que é o Revit. E para quem não me conhece, eu sou o Adriano Pascoal, o administrador aqui deste canal. Senhores, o tutorial tá incrível, por isso mão na massa e toca andar aqui no Revit, pessoal. Eu tenho aqui o modelo pronto e se vocês lembram, eu deixei nos últimos tempos aqui no canal uma aula de como fazermos uma tabela de quantitativos de substratos, embolso, reboque. Desde já deixar os créditos para o canal da Cursos Construídos, onde encontramos vários cursos grátis do Revit e estamos utilizando aqui este template desenvolvido por eles. Senhores, o primeiro ponto interessante aqui que nós precisamos ter em conta para desenvolvermos quantitativo é estabelecermos custos diretos de cada um dos elementos do projeto. E desde já você vai olhar para o projeto e vai perceber que temos no projeto paredes, temos janelas, madeiramento. Vamos precisar em cada um desses elementos estabelecer os custos para depois irmos para o processamento de tabela, onde estaremos fazendo uma estimativa geral do nosso projeto. Como fazer isso? Muito simples. Para as portas, de forma especial, nós vamos aqui para editar tipo. Aqui em edição de tipo, você vai baixar até encontrar a opção de custos. Aqui está, custo. Portanto, aqui em custo você pode criar um parâmetro, mas não é o caso. Porém, vamos estabelecer que esta porta vai custar-nos pelo menos 100. Mantém-se em 100, beleza? Muito bom. Depois vamos dar aplicar e ok, já aplicamos e sabemos que essa nossa porta custa 100. Estamos juntos? Mas aqui em moedas nós vamos estabelecer uma simbologia de moeda. Temos aqui euros, dólares, nenhum. Mantemos em nenhum, né, para evitarmos conflitos de moeda, né? Vamos lá dar ok, continuamos com nenhum. Muito bom, está. Vamos aqui estabelecer também o custo dessa nossa janela. Vamos aqui em editar tipo. Essa nossa janela vai custar pelo menos 200, tá bom? Portanto, janela de correr com 2 folhas de vidro vai custar 200, damos ok, ok. O outro elemento interessante que nós vamos estabelecer custos são os custos das paredes. Você tem aqui esta parede, aqui para esta parede nós vamos aqui estabelecer pelo menos um custo de 500, tá bom? Vamos estabelecer um custo de 500. Muito bom. 500. Agora, o outro lugar que eu disse que você pode estabelecer o custo também é aqui em estruturas. Você clica aqui em material, nestes 3 pontinhos, aqui em identidade, você também pode estabelecer aqui o custo, né? Lá colocamos 500, aqui temos que colocar 500. E lembre-se que eu coloquei aqui essa nota de chave, né? Para que ela pudesse aparecer naquela tabela. Eu vou tirar essa nota de chave e dar ok. Estamos? Muito bom. Vamos também colocar o custo da argamassa, gente. Custo da argamassa. A argamassa vai nos custar quanto? Vai nos custar 100, tá bom? 100. Bom. Consequentemente, aquela outra argamassa de cima também já alinha, né? E vamos dar ok e ok. Portanto, temos a argamassa a custar 100 e a parede a custar 500. Vamos aqui tentar dar o custo desta vitrine, desta parede também. Essa parede, por ter muito mais vidro, vamos dá-la 700. Agora, o próximo passo vai ser criarmos as nossas tabelas para então sabermos o custo total estimado do nosso projeto. Vamos aqui para vistas. Aqui em vistas você vai encontrar estas tabelas. Aqui em tabelas você tem esta primeira coluna, tens a segunda coluna, que é tabela gráfica de colunas. Tem também essa que é levantamento de materiais. Vamos começar pelo levantamento de materiais. Está a pedir para guardar? Não precisamos guardar.
Aqui dentro do levantamento de materiais, você pode buscar de forma direta alguns elementos do projeto para então estabelecermos. Dentre eles você tem paredes. Começamos pelas paredes. O que é que nós vamos precisar calcular nas paredes, senhores? Quais são os campos tabelados que nós precisaremos nas paredes, família? Aqui nas paredes, vocês vão precisar de alguns campos tabelados. Dentre eles, você vai precisar do parâmetro de família tipo, muito bom. Depois, você vai precisar material custo, por causa do custo que nós vamos precisar, né, calcular lá frente. Material custo, vamos lá pesquisar. Material custo, pois você vai ter material volume, família, material volume. Pois você vai, já está alinhadinho, bonito. E vamos criar um parâmetro de total de custos, tá bom? Parâmetro calculado, estamos, é aí, parâmetro calculado. E você vai escrever aqui total custos. Aqui em total custos mantém-se, né, em disciplina comum, tipo, vamos colocar moeda, tá bem? E aqui então é onde vai acontecer. Vamos calcular o volume vezes, não é mais, é vezes, tá bom? Vezes o custo, estamos, do material. Aqui vamos dividi-lo por 1 metro. Tem uma sigla bem importante que você vai precisar usar, dividida por 3. Eu venho aqui para o teclado virtual, posto que não estou a conseguir encontrar dentro do meu teclado normal, portanto só consigo encontrar aqui no teclado virtual. E vou clicar aqui nessa barrinha e está aqui a sigla. Seleciono vezes 3 e dou Enter, família. Muito bom. Já temos aqui o custo total de custos e dou OK, beleza? Aqui automaticamente o Revit vai fazer o cálculo. E ao fazermos a edição da nossa tabela, vamos aqui trabalhar em alguns elementos aqui bem chaves, campos. Em filtro vamos classificar e agrupar, vamos colocar em família e depois a segunda opção em família e tipo. Cabeçalho e linha em branco, estamos? E vamos aqui fazer total geral, ok? Itemizar em cada instância, beleza? E vocês vão ter aqui no final de cada um dos elementos, que ele já dividiu, né? Ele aqui já dividiu de forma interessante. Vocês vão ter aqui o volume e vão ter aqui o custo. E podemos mudar, né? Podemos mudar aqui na nossa organização dos campos. Aqui na nossa organização dos campos, vocês podem fazer este pontinho aqui. Ok, o volume vem primeiro, vem, né, antes do custo. E vamos aqui em formatação. Aqui em formatação, custos, vocês vão calcular totais. Ok, aqui nem por isso. Vamos aqui fazer, né, à direita e também à direita. Bom. Então, aqui vocês têm. Talvez o outro elemento importantíssimo que a gente pode aqui fazer, que pode ser direto aqui na tabela ou lá, em vez de mantermos vamos colocar tudo no maiúsculo. Em vez de manter o volume, vamos colocar só volume. Estamos? Maiúsculo, tá bem? Volume. Pode ser custo, pode ser preço, tá bem? Vou colocar preço. Fica mais bonito, né? Vamos colocar descrição, né? Descrição. Vamos colocar aqui modelo. Beleza. Paredes. Estimativa de custos. Vamos colocar aqui um S de paredes. Aqui está. Aqui está. Portanto, está a me dizer o meu projeto que eu vou precisar de 12.847 pontos. Aliás, 12.847.708 mil. É isso que eu vou precisar para as minhas paredes, para a construção das minhas paredes. Okay? Mas depois você pode muito bem fazer aqui alguns ajustes finos no nosso
nosso modelo, da nossa tabela. Você pode, aqui em campos, agrupar, você pode tirar itens a cada instância. O que é que vai acontecer? Automaticamente ele vai agrupar todas aquelas tabelas, e o problema que vai dar nisso aqui é que ele não vai me dar os volumes aqui, nem os preços, porém só vai me dar os custos totais, ok? Na mesma, o valor mantém-se, 12.846,78. Isso, custos somente com paredes, família, só com paredes. Agora, se você quiser, pode deixar assim a tabela, mas se isto tiver a te complicar, você pode voltar e desativar e voltar a ativar em termos a cada instância. Você tem toda a tabela tal qual ela está. Muito bom. Aqui está, né? Vamos aqui, total de custos, vamos mantê-lo em maiúscula. Total barra, né? Custos. Aqui está. Não é lindo isso? Ok. Já temos a nossa estimativa de custos de parede, né? Paredes. Para não tornar o vídeo cansativo para você, meu internauta fiel, e já quero te agradecer porque você manteve-se até aqui, né, nessa fase do vídeo. Se você ainda não deixou o like, deixa o like se você gostou do conteúdo e permita que esse vídeo possa alcançar mais gente, alcançar mais gente. De qualquer das formas, quero agradecer a todos aqueles que são inscritos atualmente no canal, e é meu desejo que vocês me ajudem neste canal, numa comunidade interativa, dinâmica. Por isso, deixa o teu comentário do que você achou da aula. Eu vejo que muitos de vocês até assistem as minhas aulas, porém não dizem nada, não dizem se de facto a aula é boa, se a aula vale a pena. Que, por favor, deixa o teu feedback, porque isso vai permitir que eu entenda se estou no bom caminho ou não. Ou se desisto, né? Também, né? De facto, pode ser. Se você acha que não vale para nada essas aulas, tudo, né? Diga aqui nos comentários, diga alguma coisa. Acho que o teu feedback vai fazer toda a diferença para nós e para nós continuarmos a gravar essas aulas também. Aquele abraço grande. Adriano Pascoal. Bye, bye.